esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a imagem e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssima Madre, queridos priores, irmãos e irmãs na fé em Cristo Jesus. Nossa Senhora sempre se antecipou ao seu Filho. Por isso nós fazemos memória dela nos sábados, porque o sábado antecede o domingo, nos prepara para o encontro com o Senhor na máxima liturgia dominical. Nossa Senhora, portanto, nos prepara, se antecipa ao Filho, também se antecipando a nós, para nos ajudar a caminhar e a se encaminhar para o seu Filho. Não menos importante, nós celebramos o mês de maio como o mês dedicado a Nossa Senhora. E que com ela nós rezamos de modo íntimo e singular para nos preparar para o que em seguida nós iríamos celebrar e que hoje estamos iniciando. 1º de junho, mês dedicado ao coração de Jesus. O mês de maio foi, portanto, uma grande preparação para o encontro do amor de Jesus, que se derrama e que se dá ricamente aos nossos corações a partir do seu coração. Este mês a Igreja celebra de modo particular o coração de Jesus. Festa esta que não começa simplesmente no dia 16 de junho de 1675, quando Jesus aparece a Margarida Maria Alacoque. Mas esta celebração está presente nas raízes do cristianismo, porque nas Escrituras o próprio Jesus nos convida a imitar o seu amorosíssimo coração, convidando-nos a sermos mansos e humildes, como foi o seu coração. Coração este que é ultrajado, que é dilacerado pelo pecado humano. Coração esse que continua sendo insultado pelos nossos pecados. Mas o insulto que partiu o seu coração não é privilégio ou descrédito nosso, mas desde o tempo em que Jesus caminhava neste mundo e sobre esta terra, ele era insultado. Tentavam a todo custo pegar Jesus numa palavra e em contradição, para que ele fosse e se tornasse inimigo do povo e pudesse então mais rapidamente ser crucificado. Porque os seus inimigos estavam acordadíssimos à espreita para que Jesus entrasse em contradição. É o que encontramos no Evangelho hoje. Os partidários de Herodes, os discípulos de Herodes, alguns fariseus, alguns mestres da lei,
alguns homens instruídos na lei de Deus e dos homens, mais uma vez tentam pegar Jesus na palavra. E aí, para instigá-lo e para colocá-lo como inimigo do povo, ou inimigo de César, a autoridade romana, eles fazem uma pergunta capciosa a Jesus. É lícito ou não pagar imposto a César? Se Jesus tivesse respondido que era lícito, sim, pagar imposto a César, ele estaria comprando uma briga com o povo. Porque o povo vivia cansado sob os altos tributos do governo, não diferente também do nosso tempo. Mas Jesus pede uma moeda para que ele possa dar uma resposta fazendo uma pergunta. Porque se Jesus dissesse que era proibido dar ou contribuir com César, ele estaria comprando briga com o próprio César, com os romanos. Ele estaria sendo um anarquista, aquele que rejeita a autoridade civil. E aí Jesus pede uma moeda. Digam-me, pois, nesta moeda, o que vocês encontram? O que tem nesta moeda? E eles respondem, a imagem de César, a figura de César. E aí Jesus, com muita sapiência, responde, pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ora, na moeda tinha a imagem de César e que, portanto, deveria retornar para ele. Mas o que nós então devemos dar a Deus? O que nós devemos ofertar a Deus? O que nós devemos entregar, oferecer e doar a Deus? Visto que, se na moeda tem a imagem de César, ela deve voltar para César. E onde está a imagem de Deus? Para que nós o ofertamos, para que nós o entreguemos com todo o coração como oferta agradável a Deus. Ora, em nós está a imagem de Deus. Em nós foi desenhada a imagem de Deus. Em nós está impregnada a imagem de Deus, a figura de Deus. Dai a César o que é de César e nós mesmos nos entreguemos a Deus, porque em nós está a imagem do Criador. Em nós está a letra do Criador. Em nós está impregnado o Espírito do Criador. Portanto, nós mesmos devemos nos dedicar a Deus, ofertando a Deus a nossa vida, como hino de louvor, como hino de sacrifício, como uma oferta agradável ao coração de Jesus. Nós mesmos somos esta oferta. Nós mesmos, com as nossas capacidades e defeitos, com as nossas qualidades, com os nossos pecados, com as nossas virtudes. O coração de Jesus se agrada quando nós nos ofertamos a Ele com todo o nosso coração, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, mas não se negando a servir o Senhor, porque em nós está impregnada a sua alma, em nós está impregnado o seu Espírito, em nós está impregnada a sua imagem e a sua figura. Mas que imagem está impregnada em nós, enquanto caminhamos neste mundo? Que imagem de Deus está desenhada em nós? A imagem do crucificado. A imagem do Deus que morreu por nós. A imagem do Deus que caminha conosco na história humana nesta vida. Por isso mesmo vale a pena nos dedicarmos a Ele, porque Ele crucifica em nós os nossos pecados e os nossos sofrimentos são requalificados. Os nossos sofrimentos ganham também sentido, porque o crucificado, a imagem do crucificado está desenhada em nós, está impregnada em nós. E aí, em meio a tantas adversidades e perseguições,
vale a pena continuar sendo fiel, como foi o caso de Tobit, da primeira leitura. Quando Tobit sai para a missa, domingo de Pentecostes, voltando para casa, ele faz as suas caridades. Vai sepultar os mortos, vai visitar os doentes, vai distribuir alimento para as famílias famintas em torno do mosteiro. Ele vai então viver uma vida dedicada a Deus, uma vida voltada na doação para o próximo. Depois que cultua a Deus, na missa dominical do Instituto Hesse de domingo passado, ele sai voltando para casa, fazendo as suas caridades e fazendo as suas boas obras. Mas quando chega em casa tem uma grande surpresa, tem uma grande provação. Ele fica cego. Por um acidente, ele tem nos seus olhos os excrementos dos pássaros, dos pardais, das rolinhas que andam voando por aqui. Ele então fica cego, porque aquele excremento torna-o cego e faz com que Tobit tenha uma grande provação. E aí, ao chegar em casa, ao descansar, depois daquela fadiga do dia, recebe como um prêmio de Deus esta provação. E aí a sua esposa o insulta. Ana, muito capciosa, vai ao encontro do seu marido cuidar da sua doença, mas ela o insulta dizendo: que adianta você passar o dia rezando o rosário, você passar o dia fazendo as tuas caridades, visitando os doentes, cuidando dos mortos, assistindo os necessitados, e quando chegar em casa ficar doente, ser provado por este Deus que só você acredita? E aí nós vamos compreender a partir da primeira leitura que Deus trata assim os seus, que Deus capacita os seus para ver até onde vai a nossa fé. Mas mesmo assim Tobit continua acreditando em Deus. Tobias continua se valendo de Deus. E em vez de murmurar, de praguejar e de amaldiçoar o seu Deus, ele eleva com todo o coração a sua voz e bendiz a Deus. Bendito seja Deus, fazendo-nos lembrar o Jó da vida. Jó, que também no Antigo Testamento é a imagem do Jó do Novo Testamento, o Cristo crucificado. Vejam que até mesmo naqueles que antecederam o próprio Cristo, a imagem do crucificado estava impregnada na sua carne. Porque, como dizia a segunda leitura do domingo passado, quem caminha com Cristo vencerá. Quem é crucificado com Cristo ressuscitará. A nossa condição neste mundo tem muitas surpresas. Nós caminhando neste mundo, nos valendo de Deus, nos dedicando a Ele, nos ofertando a Ele, nós teremos muitas surpresas. E muitas delas serão para nos capacitar, serão para nos provar, serão para afunilar a nossa fé e a nossa capacidade de amar o Senhor com todo o coração. Tobit, em vez de praguejar, em vez de concordar com a sua esposa, porque tinha passado o dia fazendo o bem, e no final do dia recebe como prêmio aquela provação e aquela cegueira que dura 4 anos, Tobit louva e agradece a Deus, porque Deus o capacita e continua o capacitando para que ele cresça e persevere na fé. Esta é a imagem do crucificado que está em nós. Esta é a imagem do Senhor que está impregnada em nós, como diz o Evangelho. Esta é a imagem de Deus que está presente em nós. Que a liturgia nos console, nos ajudando a ter a consciência de que neste mundo nós estamos crucificados para Ele. Nós estamos crucificados para os pecados. Nós estamos crucificados para tudo aquilo que vem deste mundo que não procede de Deus. Foi o caso de São Justino, que entendeu no 2º século da Igreja esta dinâmica de Deus na sua vida. Ele que se converte aos 30 anos, ele que aceita o batismo e entra e abraça a fé cristã,
começa a ensinar esta verdade que ele tanto acredita a partir da ciência que Deus tinha lhe dado, a partir da ciência filosófica. Ele vai defender e vai justificar a fé. Ele será um grande apologeta. Ele defenderá a fé com todo o coração e com toda a vida, a ponto de ser degolado sob Marco Aurélio, no ano 165. Ele que não reservou, que guardou nada para si, mas que doou tudo, a sua inteligência, a sua força de vontade, a sua pregação, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, o seu sangue, a sua cabeça e a sua vida. Entender a imagem do crucificado em nós é ter a capacidade de doar tudo pelo tudo, porque tudo é dele, nada é nosso. Somos apenas administradores de uma vida que Deus nos deu. A vida não nos pertence. Nós não podemos nos apropriar de algo que pertence a Deus, de algo que é de Deus, de algo que é propriedade dele. A nossa vida não é nossa vida. A minha vida não é minha vida. O que eu tenho é por gratuidade e bondade de Deus, que me concedeu a graça de poder amá-lo, de poder adorá-lo, de poder servi-lo. A nossa grandeza e a nossa riqueza está em servir e amar a Deus, porque nisto consiste a santidade. Justino, que significa justo, aquele que ajustou a sua vida à cruz de Cristo. Aquele que ajustou os seus sentimentos aos sentimentos de Cristo. Aquele que ajustou o seu modo de viver ao modo de viver do Cristo. Nisto consiste a santidade. Justiça na Bíblia significa e é sinônimo de santidade, de bem-aventurança. Foi isso que Justino fez. Foi isso que Justino entendeu e não reservou nada para si, não foi egoísta a ponto de assaltar, de roubar a Deus aquilo que lhe pertencia. As coisas transitórias neste mundo precisam ser trabalhadas em nosso favor, precisam ser ajustadas para a nossa santificação e não para a nossa condenação. Por isso Jesus diz: dai a César o que é de César. Trabalhem neste mundo, mas vocês não são deste mundo. Utilizem dos bens deste mundo, mas façam deles meios para enriquecê-los na fé, na gratuidade, no amor e no serviço. Tudo que tem neste mundo vai passar. E como eu administro e como eu me relaciono é que diz se eu sou de Deus, se eu sou santo ou se eu não sou santo. São Francisco já nos dizia, ensinando-nos a partir desta palavra. Nós um dia vamos passar e a única coisa que nós vamos levar para a outra vida é aquilo que não é nosso, porque nós estamos aqui administrando os dons de Deus. E nós não vamos levar, não é aquilo que nós temos, nós vamos levar é aquilo que nós damos, dizia São Francisco. Não é aquilo que nós temos que vamos levar para outra vida, porque caixão não tem gaveta, mas é aquilo que nós damos. São os bens que nós partilhamos, são os sentimentos que nós compartilhamos, são os serviços que nós prestamos. Tudo isso, disse Jesus no Sermão da Montanha, são tesouros acumulados para a vida eterna, para o céu. Não nos cansemos de fazer o bem, repete São Paulo insistentemente nas suas cartas. Tobit não se desanimou diante da perseguição da sua esposa, diante da provação da sua cegueira, mas continuou bendizendo a Deus apesar da sua cegueira. Continuou bendizendo e louvando a Deus apesar das suas dificuldades. Que este dia, louvando a Deus com São Justino, que entregou toda a sua vida a ponto de ser degolado pelo fio da espada sob a perseguição do imperador Marco Aurélio, por intercessão deste santo que doou a sua vida
e olhando para a vida de Tobit, pai de Tobias, o companheiro amigo do arcanjo Rafael, para que Tobias nos ensine com a sua vida e com o seu modo de viver e com a sua resposta a Deus, nos ajude a bendizer neste dia o Senhor, apesar das aflições, das dificuldades, dos problemas que estamos passando. Por quê? Porque em nós está entranhado a imagem de Deus, a figura de Deus. E esta figura é a figura do crucificado. Se nós vivermos bem, nos relacionarmos bem, dedicarmos bem aos nossos sofrimentos e às nossas aflições, colocando-os na cruz de nosso Senhor, diz São Paulo na segunda leitura do domingo passado, com ele ressuscitaremos. Tobit não tinha uma motivação maior para responder e servir a Deus, porque ele não tinha ainda a compreensão da ressurreição. Ele não sabia ainda o livro de Tobit do segundo século, terceiro século para o segundo antes de Cristo, ano 200. Não tinha ainda uma clareza da vida pós-morte como um prêmio de uma vida dedicada. Nós temos. Nós sabemos que existe ressurreição. Nós sabemos que existe prêmio para os justos. Nós sabemos que reinaremos com Cristo. Por isso nós temos uma motivação muito maior do que Tobit para agradecer e louvar a Deus. Se ele, que não tinha esta motivação toda após morte, louvou e agradeceu, bendizeu a Deus, que dirá nós? Temos mais ainda um privilégio de acreditar e de ter sido revelado a nós o mistério da ressurreição, como prêmio daqueles que perseveram na fé, dando tudo para o tudo, como fez São Justino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima.